Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo, tá? Nós estaremos iniciando nessa aula o nosso segundo bimestre, tá bom? E o nosso conteúdo proposto para esse bimestre vai ser números inteiros, tá? Pelo menos nós vamos iniciar com números inteiros, tá bom? Então, vamos iniciar agora detalhando essa parte, esses conceitos iniciais, tá bom? Olha só, aqui nós vamos estar falando sobre números positivos e números negativos, tá bom? Eu trouxe algumas situações aqui para vocês para demonstrar a parte dos números positivos e negativos na prática, no nosso dia a dia, tá bom? Aqui eu tenho uma imagem, tá? Uma foto aqui de Forte de Santo Antônio da Barra, Salvador. E aqui nós temos uma temperatura marcada nesse dia, tá? Observe que nesse termômetro aqui está registrando mais 25 graus Celsius, tá? Então, nessa primeira imagem aqui, nós temos, então, a temperatura registrada de mais 25 graus Celsius. E aqui nós temos a Praça Lenin, na Rússia, tá? E onde o termômetro está marcando menos 44 graus Celsius. Observe, então, que os números positivos e negativos, eles também podem ser representados, podem ser utilizados para representar temperaturas. Porque nós temos temperaturas tanto positivas quanto negativas, tá? O que determina se uma temperatura é positiva ou não, de acordo com o termômetro aqui, é se ela está acima de 0 graus Celsius ou abaixo de 0 graus Celsius. Se ela está acima de 0, ela é positiva, tá? Se ela está abaixo de 0, ela é negativa, tá bom? E nós utilizamos, então, o sinalzinho de menos, tá? Para representar um número negativo, tá bom? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, menos 44 graus Celsius, eu tenho um número negativo, tá? Vamos para uma próxima situação agora. Aqui eu tenho uma situação 2, em que, nessa situação 2, está representado um extrato bancário, tá bom? Aqui estão os dados da pessoa, tudo certinho, tá? E aqui nós temos os lançamentos nessa conta dessa pessoa aqui, nesse caso da dona Ana, tá bom? Observe que o saldo em 30/7 de 2019 era R$ 22,45, tá bom? Observe que não tem sinal nenhum na frente desse número. Logo, nós teremos um crédito aqui, nós teremos um valor positivo, tá? Olha só, no dia 6, o que aconteceu? Ela teve um gasto com cartão de crédito, tá? No valor de R$ 180. Observe que tem um menos aqui na frente. Esse menos é para representar os débitos, tá? Nesse caso, um débito de R$ 180. Para representar esse débito, utilizou o sinalzinho de negativo, tá bom? No dia 6, o que aconteceu? Nós temos R$ 150. Como não tem, foi um autodepósito, tá? Se foi um depósito, logicamente é um valor positivo. Observe que na frente do 150 não está colocado o sinalzinho de mais. Por que não está colocado? Nós não utilizamos escrever os números positivos colocando o sinalzinho de mais na frente, tá? Então, é muito comum você ver um número qualquer, por exemplo, o número 250, sem sinal nenhum, ele é positivo, tá? Então, a regra é você representar o número negativo, tem que ter o sinalzinho de menos. O número positivo, ele pode ser representado sem o sinalzinho de mais, tá bom? E aqui nós temos os demais lançamentos, tá? Vamos para uma situação 3 agora, tá bom? Nós temos aqui agora a situação 3, em que eu tenho uma tabela. E essa tabela, ela representa o quê? O Campeonato Brasileiro de Futebol 2017 na Série A. E ele pegou aqui algumas posições desse campeonato, tá? Os clubes estão representados aqui. E aqui nós temos os gols marcados e os gols sofridos, tá? Observe que o saldo de gols, em algumas situações, para alguns times, ele é positivo. Observe que não tem sinal de mais aqui na frente para representar que é positivo. Não é necessário escrever o sinalzinho de mais para representar um número positivo, tá bom? Então, observe que para o Corinthians, por exemplo, nesse caso, ele marcou 50 gols e sofreu 30 gols. Então, o saldo dele é positivo. Por quê? Ele marcou mais do que sofreu, tá? Vamos analisar aqui, por exemplo, o Sport. O Sport, ele marcou 46 gols, só que ele sofreu 58.
Então, ele teve um saldo negativo de 12. Por quê? Porque ele marcou menos do que sofreu. Ele sofreu muito mais gols do que marcou. Então, ele tem um sinal, aqui é representado por um sinalzinho de negativo, tá? Porque ele teve um saldo de gols negativo. Tá? Da mesma forma, o Avaí. O Avaí, ele marcou 29 gols, porém, ele sofreu 48. Nesse caso aqui, ele teve um saldo negativo. Então, nós utilizamos o sinalzinho de menos para representar o número negativo. Então, um saldo negativo de 19 gols. Tá? E aqui nessa situação 4, nós temos aqui, eu não trouxe nenhuma imagem para vocês, mas só a explicação. Olha só, os números negativos também são usados para indicar altitudes. Tá? Nesse caso, o nível do mar é o ponto de referência, que indica 0 metros. Tá bom? As altitudes acima do nível do mar são indicadas por positivos. E as altitudes abaixo do nível do mar são indicadas por números negativos. Olha só o exemplo. O ponto mais alto do mundo é o Monte Everest, que fica na fronteira entre o Nepal e o Tibete, com mais 8.848 metros de altitude. Observe que o sinalzinho é positivo, então ele está acima do nível do mar. Ela está acima do nível do mar 8.848 metros. E o ponto mais profundo é o da Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, a menos 11.022 metros, tá bom? Então, nesse caso aqui, é representado por um número negativo. Ele está abaixo do nível do mar, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os números inteiros propriamente dito, tá? Nós, então, nos detalhamos anteriormente algumas situações em que nós utilizamos o sinalzinho os números positivos e os números negativos, tá? O sinalzinho de mais para representar um número positivo e um sinalzinho de menos para representar um número negativo. Agora, vamos trabalhar essas ideias dentro do conceito aqui de números inteiros, tá? Só uma explicação rápida para vocês, a origem dos números inteiros, tá? Nós temos a hipótese aqui. Uma das hipóteses do surgimento dos números inteiros é que durante o período de expansão comercial, quando a circulação de dinheiro aumentou, os comerciantes foram obrigados a expressarem situações financeiras envolvendo lucros e prejuízos. Com o passar do tempo, outras situações passaram a envolver o uso desse conjunto numérico. Tá? Então, sempre que a gente fala em lucro, é algo bom, é algo positivo. Sempre que a gente fala em prejuízo, é algo ruim, é algo negativo. Tá bom? Então, os números inteiros, o que eles são, então? São os números positivos e negativos. Estes números formam o conjunto dos números inteiros em que nós podemos indicar, que geralmente é indicado pela letra Z, tá? Assim como nós temos os números naturais, que é representado pela letra N, que são os números. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, tá? São todos os números positivos, tá? Os números inteiros, eles vão englobar tanto positivos quanto negativos. Observa aqui o conjunto dos números inteiros. Aqui eu escrevi apenas alguns, tá bom? Nós temos aqui o menos 3, o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? Observe, então, que a nossa origem, o nosso marco inicial é o número 0, tá? Nós temos números à direita de 0 e à esquerda de 0. Observe que os números que estão à direita de 0 são positivos, os números que estão à esquerda de 0 são números negativos, tá bom? Então, os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados de sinalzinho de mais, tá bom? Como que nós representamos esses números inteiros na reta numérica, tá? Eles são ordenados de acordo com o seu valor. Nesta representação, a distância entre dois números consecutivos, ou seja, um após o outro, é sempre a mesma. Veja o exemplo. Aqui, novamente, nós temos a origem, tá? Que é o ponto 0, que é o número 0, tá? Aqui está representado pela letra O, que quer dizer origem, tá? Então, nós temos a origem. À direita, nós temos números positivos e à esquerda da origem, números negativos. Observe que do 0 até o 1, eu tenho uma unidade. Do 1 até o 2, eu tenho uma unidade. Tá? Do 4 até o 5 tem uma unidade, tá? Então,
eles tenham a mesma distância aqui de um número para o outro consecutivo, tá? O que é que nós podemos concluir? A partir dessa reta numérica aqui, tá? Essa reta numérica, nós podemos concluir o seguinte. Nesse caso aqui, o zero é associado à origem, que é o ponto zero, tá? E a distância entre os pontos que representam dois números inteiros consecutivos é sempre a mesma. Ou seja, de 0 até o 1, uma unidade. Do 1 até o 2, uma unidade. Do 2 até o 3, uma unidade. À direita de 0, tá? Com um tracinho, uma bolinha, marcamos correspondentes aos números inteiros positivos. Tá? Então, à direita de 0, nós vamos sempre colocar os números positivos. E à esquerda, nós sempre vamos colocar números negativos. Tá bom? Na reta numérica, os números inteiros estão organizados de forma crescente, da esquerda para a direita. Observe, então, que cresce da esquerda para a direita. Tá? Então, o menos 5 é o menor, depois vem o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1. Tá? Então, aqui nós temos a ordem crescente. Tá bom? Nós vamos detalhar isso mais à frente. Tá? Vamos lá, então, da sequência aqui. Então, assim como nós tínhamos nos números naturais, que a gente colocava quem era o antecessor, quem é o sucessor, nos números inteiros também, tá? Então, o antecessor é aquele que vem antes e o sucessor é aquele que vem depois, tá? Só que nos números inteiros nós temos que prestar um pouquinho de atenção quando envolver os números negativos, tá? Nesse caso aqui, observe bem aqui, nós temos uma reta numérica, tá? Onde à esquerda de 0 estão os números negativos e à direita os números positivos. Tá? Olha só como que funciona. Vamos tomar como exemplo o menos 4. Quem vem antes do menos 4? É o menos 5. Então, o antecessor do menos 4 é o menos 5. E qual é o sucessor do menos 4? É aquele que vem depois. Quem vem depois? O menos 3. Tá? Então, nesse caso aqui, o antecessor do menos 4 é o menos 5. O sucessor do menos 4 é o menos 3. Vamos pegar outro exemplo. Olha só, o menos 2. Quem é o antecessor do menos 2? O menos 3. Quem é o sucessor do menos 2? O menos 1. Tá bom? Agora nós vamos trabalhar a parte de comparação entre números inteiros. Tá? Observando a sequência dos números inteiros, ou a representação desses números na reta numérica, também podemos comparar números inteiros. Olha só o que nós podemos definir. Quanto mais à direita um número estiver, na sequência ou na reta, maior ele será. Assim, nós podemos concluir que, olha só as conclusões que nós podemos tirar. O número negativo, quanto mais próximo de 0, maior ele será. Tá bom? O número positivo, quanto mais distante de zero, maior ele será, tá? Todo número positivo é maior que qualquer número negativo e todo número negativo é menor que qualquer número positivo, tá? Aqui nós temos alguns símbolos matemáticos que vocês passarão a conhecer, tá? Olha só, aqui nós temos o sinalzinho de menor, o sinalzinho de maior, menor ou igual, maior ou igual e diferente. Tá? Então, esses aqui são alguns sinais que vocês possam, a partir de agora, estar visualizando em algumas questões. Tá bom? Veja alguns exemplos. Olha só, o mais 7 é maior do que 0. Como que nós podemos representar? Mais 7, sinalzinho de maior, tá bom? A abertura, nesse caso aqui, a abertura maior para o lado do número maior. Tá? É maior do que 0. Como que nós lemos? Mais 7 é maior do que 0. O menos 5 é menor do que menos 1, tá? Então, menos 5 é menor do que menos 1, tá? Então, o sinalzinho de menor é esse aqui, tá bom? Então, vamos lá, da sequência aqui. O menos 9 é menor do que mais 3, tá? Observa que todo número negativo é menor do que qualquer número positivo, tá? Então, menos 9 é menor, ó o sinalzinho de menor, do que o mais 3, tá? E o 0 é maior do que menos 4, tá? Olha como que nós representamos. O 0 é maior do que o menos 4, tá bom? Aqui temos as atividades de fixação para vocês,
tá? Olha só o que vocês vão fazer na questão número 1. Pediu para você copiar a reta numérica no caderno, tá? E completar. Então, você vai completar aqui essa reta numérica. Observe que nós temos aqui o menos 5. Quem vem aqui agora, nessa reta numérica? Você vai colocar aqui. Aqui vai ser o menos 4, aqui o menos 3, menos 2, e você vai dando sequência, tá? Então, aqui nós temos qual é o antecessor do menos 1. Quem vem antes do menos 1? E qual é o sucessor? Quem vem depois? Tá? Então, isso que é para você fazer na questão número 1. A questão número 2 é a mesma ideia da primeira, tá? Só que sem a reta numérica. Aí você já vai ter uma noção. Qual é o antecessor do menos 15? Quem vem antes do menos 15? Tá? Qual é o sucessor do 50? Observe que não tem um sinalzinho de mais, porém, ele é positivo. Tá? Qual é o sucessor do menos 10? Quem vem depois do menos 10? Tá? Tem que prestar muita atenção na questão dos números negativos. Tá? Lembrar que o número negativo, quanto mais próximo ele estiver de zero, maior ele será. Tá bom? Aqui na questão número 3, tá? Fala o seguinte, observe os termômetros abaixo e escreva os números, positivos ou negativos. Você vai observar em cada termômetro aqui que está representado, por exemplo, na letra A. Qual é o valor que está representado aqui? É um termômetro, está representando menos 20 graus Celsius. Então, você vai escrever menos 20 graus Celsius. E em seguida, o que você vai fazer em seguida? Determinar quem é o antecessor e quem é o sucessor. Quem é o antecessor do menos 20? Quem é o sucessor do menos 20? É isso que é para você fazer, tá bom? Na questão 4, tá, fala o seguinte, em uma sorveteria o armazenamento é feito em freezers com temperatura de menos 18 graus Celsius. Qualquer temperatura acima dessa média é inadequada e pode alterar a qualidade do produto. Das temperaturas a seguir, quais são as adequadas? Tá? E quais são inadequadas? Se for maior do que menos 18, é inadequado. Se for menor do que menos 18 graus Celsius, é adequado. Tá? Então, você tem que prestar atenção na questão aqui dos números negativos. Tá? Por exemplo, o menos 18. Quem é menor do que menos 18? Menos 19, menos 20. Quem é maior do que menos 18? Menos 17, menos 16. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com relação aos números negativos, tá bom? E para a gente finalizar, nós temos aqui a questão número 5, que pediu para vocês representarem um trecho destacado, tá, em cada frase por um número positivo ou por um número negativo. Tá? Eu fiz aqui a primeira para vocês terem como exemplo. Olha só, a temperatura em Moscou está 12 graus Celsius abaixo de zero. Tá? Se ela está abaixo de zero, é porque é um número negativo, tá? Então, portanto, pode ser representado por menos 12, tá? Nós temos aqui na letra B, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol 2017, a Chapecoense marcou 47 e sofreu 49. Assim, seu saldo de gols foi de menos 2 pontos negativos. Como que você vai representar isso aqui? Menos 2, tá bom? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom?